Tá chegando aí bem para todos, sejam bem-vindos aí. Já vou começar aqui a compartilhar a tela. Tenho boas notícias, notícias importantes, que podem não ser vistas como boas, mas eu vejo como boas. Tem novidades sobre o cenário de. E hoje a gente veio aqui para falar sobre segurança, segurança para o ambiente de vocês. Eu acabei de sair de uma reunião com um cliente e a gente estava falando sobre inteligência artificial. Ele trouxe algumas dores ali para habilitação e ativação de alguns recursos. Ele já é usuário da licença Business Premium, então faz todo sentido para o nosso cenário aqui. Não só ter o licenciamento, mas ativar esse licenciamento vai ser importante. Então a gente quer falar um pouco sobre isso também. E eu preparei um roteiro aqui é, um pouco mais direcionado aí, público-alvo, gerenciamento de TI, né? Gerente de TI, público-alvo aí, gestão, vamos falar de negócio, para a TI ser vista aí como uma área de atração, né? E não só de custas. Então a gente está à disposição de vocês aqui para tratar todos esses temas, tá bom? Prazer, eu sou Alan Sivieri, eu sou gerente comercial aqui da Latine. Tenho feito alguns webinars e queria até perguntar para vocês se vocês participaram do que fizemos agora recentemente sobre Copilot Primeiros Passos. Se tiver alguém aqui que participou, vou pedir para levantar aí a mãozinha, sinalizar para a gente, faz total sentido. E se gostou muito e se participou, lógico, manda um coração, que eu acho que vai ser importante. Vocês estão me vendo aqui de verde e amarelo. Hoje aqui na Latine está sendo um dia aí de Copa do Mundo. Então a gente vai comemorar hoje aqui os aniversariantes do mês. Então não estou fora do padrão, tá? Está permitido e atrelado. É que a Isa não gosta de abrir a câmera dela, mas ela tá com um jaleco. Jaleco não, né? Quem usa jaleco ela é a minha cara do meu Senai. Ela tá com um paletó muito bonito, ela aí, ó, de verde e amarelo. Então estamos todos aqui em clima de Brasil. Eu acredito no Neymar. Então, vamos ver se ele consegue trazer a Copa aí pra gente. Bom, pessoal, a gente vai começar aqui em 2 minutinhos. Eu estou usando esse espaço para o pessoal aí poder se conectar. A Isa mandou um aviso aí para todos os clientes que se inscreveram. E eu queria fazer algumas perguntas aqui para vocês, para a gente poder direcionar o webinar com vocês, tá? A primeira pergunta é se vocês já têm o licenciamento do Business Premium. Se sim, manda um joinha. Se não, manda uma carinha aí de assustado. Essa é a primeira. Então, para vocês reagirem, se vocês abrirem, estiverem na janela, vocês vão ver um reagir, como se fosse aquela batatinha que meu filho adora comer. Aí ó, o pessoal já achou. Então, clica na batatinha e manda o coração que vai funcionar. Boa. Então, eu vi que o Jonathan tem, vi que o Leandro não tem. E aí é importante a gente poder entender um pouco das diferenças, tá? Para a gente aproveitar esse tempo também com qualidade, eu vou mandar para vocês aqui um link, que é a notícia que eu disse que traria, porque agora ela já é uma notícia que faz total sentido a gente começar a comentar. A Microsoft está fazendo upgrade nos produtos. E com isso a gente provavelmente vai ter, né? Já está sinalizado que sim, vamos ter aí aumentos de preços. Por isso que eu falei que era uma notícia boa, mas que vocês poderiam ver como não tão boa assim, né? Então a Microsoft ela está trazendo para as soluções do Microsoft 365 Business, Basic, Standard e Premium, para os Offices 1 e E3, para o Microsoft E3 e E5, novos recursos, tá? E o que esses recursos vão ajudar vocês que já têm o licenciamento, tá? Por exemplo, eu anotei aqui, tá? A Microsoft está trazendo, então, a licença do Defender for Business, tá? Para o licenciamento do Microsoft E3 para o Office E3, tá? Então, esse Defender, desculpa, eu falei Defender for Business porque estou acostumado antes de falar o licenciamento Business aqui, mas não é o Defender for Business, é o Microsoft Defender for Office Plano 1, tá? Então ele está trazendo isso para ajudar vocês aí contra ataque de phishing, malware, links maliciosos, plataformas de e-mail de colaboração, e aí eu vou citar um caso que está aparecendo muito nesses últimos dias ou semanas, que são os ataques que os clientes estão recebendo dentro do Microsoft Teams. Então é um ataque social,
onde eu reconheço a sua empresa, os seus colaboradores, o seu C-Level, e eu mando uma mensagem direcionada para a pessoa correta do financeiro, beleza? Pedindo para ele me enviar informações. Então ele não tem nenhum ataque ali com roubo de informação, é um novo nível de ataque, e ele vai tentar, através de uma conversa, fazer com que o seu colaborador passe algum tipo de acesso. Já ouviram falar desse ataque de Teams? Ainda não ouviram? Manda aí um joinha também se já ouviram, só para a gente entender. Tem acontecido bastante. A gente vai soltar agora, o time de marketing já está trabalhando um comunicado do que vocês têm que alterar na configuração do seu Microsoft Teams para isso não acontecer, tá? Então a Microsoft falando aí desse licenciamento, a Microsoft vai ajudar a proteger vocês contra outros e esses tipos de ataque também. Perfeito? Por licenciamento do Office E1, Business Basic e o Standard, a Microsoft vai trazer vai proteger contra aqueles links maliciosos e contra sites conhecidos e que podem estar sendo utilizados para atacar a sua empresa. Então a Microsoft também vai ajudar nessa camada de proteção, tá? Para o licenciamento que tem segurança, como o Microsoft E3, Microsoft E5, ela está adicionando capacidade de você detectar exposições de forma proativa e não só reativa agora. Era uma questão que tinha lá no plano 2 do Intune, que tem no E5, e ela está trazendo para as camadas mais baixas. Então, ela está trazendo o Remote Help, ela está trazendo o Intune Advanced Analytics, ela está trazendo o Intune Plano 2, alguns recursos do Intune Plano 2, vale a pena dizer isso, tá? E dentro do E5, ela está trazendo o Intune Endpoint Privilege Management, tá? Estou lendo aqui o nome. Ele é uma aplicação para gestão privilegiada e gestão direcionada de alguns aplicativos, tá? E de alguns dispositivos. Então, isso vai ajudar muito vocês, como alguns outros recursos, tá? E ela também está trazendo a parte de proteção para a famosa IA, que a gente tem falado bastante, as famosas AI. Então, ela está trazendo ali toda uma parte de gerenciamento e dados analíticos para que você consiga proteger de maneira mais adequada os seus colaboradores. E essas informações também estão entrando para o Copilot Chat, que é a plataforma de inteligência artificial gratuita da Microsoft. Tá? Dados todos os recados, já me apresentei, o pessoal que já entrou, eu acho que vai entrar agora de pouquinho, então a gente já pode iniciar. Recomeçando, a gente está aqui para falar do licenciamento de segurança do Business Premium, tá? A ideia é a gente ajudar vocês com o engajamento desse plano na sua subscrição, dentro do seu tenant, para que você esteja aí mais protegido, perfeito? A ideia também aqui é de ser um bate-papo, né? Vou estar aqui falando sozinho durante muito tempo, mas vou agradecer essas interações que vocês têm feito. Vai me ajudar a gente correr aqui com conteúdo de maneira mais dinâmica para vocês. E a gente quer trabalhar negócio e não licenciamento. Então a gente vai falar o tempo todo sobre risco de negócio. E falando de risco de negócio, o que tem mudado dentro disso? A gente está tendo agora ataques direcionados a vocês através de automações feitas por inteligências artificiais. A gente começa a detectar ataques para quebrar a credencial de vocês. Então, eu vou quebrar a credencial e depois dela comprometida, eu não vou mais entrar para fazer uma ruptura nos dados, um ransomware ou qualquer outro tipo de ataque. Ele vai ser um ataque, como eu já disse, social. Então, eu vou entender melhor os seus usuários, as rotinas, e depois disso eu consigo invadir de maneira mais assertiva a sua organização, tá? Então a gente tem que se preparar e a gente tem que aumentar o nosso nível de segurança. Perfeito? Uma questão que faz muito sentido, e a gente vai falar sobre esses dados mais para frente, é quanto tempo você acha que um hacker demora para fazer tudo isso que eu falei? Cara, ele não perde mais de uma hora para conseguir quebrar sua credencial e invadir a sua empresa quando você tem vulnerabilidades no seu ambiente, tá? Então, o que a gente quer trazer para vocês é phishing continua sendo a maior entrada e ruptura de dados de credencial. Ele consegue fazer o domínio e ele não cria o ataque de maneira automatizada, ele faz
Desculpa, ele não cria ataque de maneira individual, ele faz isso de maneira automatizada e ele começa esse ataque de maneira horizontal, aonde ele vai entender todo o organograma da sua empresa. Então, aquele ataque tradicional de segurança que se existia, ele está evoluído para isso, tá? Quando a gente olha para a parte do business, cara, LGPD, tem que atender a LGPD. Se você não atingir a LGPD, você pode ter prejuízos por não atender a lei, que a gente corre hoje em 2% do seu faturamento, a gente pode ter uma parada operacional, a gente pode ter uma parada organizacional, a gente pode ter perda de dados internos, perda de dados de clientes. Então, segurança, ela é a nossa higiene pessoal. É como escovar o dente. É validação todo dia, no mínimo 3 vezes. E é no mínimo 3 vezes. Tá? Se está fazendo menos que isso, gente, está errado. Então, é realmente criar uma rotina de segurança multilevel para você poder manter a sua empresa protegida. Tá? Outro ponto que a gente olha muito é o Shadow IT, né? Então, o que é isso? São todos aqueles aplicativos terceiros, e agora a gente tem o BIOD, BIOAI, BIOApps, porque o seu colaborador está trazendo negócio para a sua organização, ele está trazendo novas soluções para a sua organização, e não só mais o dispositivo, tá? Então, se isso não está protegido, cara, você pode estar tendo fuga de dados de uma maneira ainda menos perigosa, vamos usar essa palavra? Porque provavelmente seu colaborador, e quem tem, não precisa levantar a mãozinha aqui, cara, seu colaborador está usando outras IAs que não é a IA que você homologou na empresa. Tem muitas empresas que a gente conversa que não tem uma IA homologada. Essa reunião anterior agora, eu estou falando com um cliente que ele está fazendo a gestão de uma ferramenta da Anthropics dentro da organização dele como inteligência artificial, mas a contratação é via cartão de crédito, a homologação é numa ferramenta terceira e ele precisa gerenciar duas informações, precisa gerenciar dois painéis. Então a gente está trazendo isso para o licenciamento de Copilot pago, porque agora a Anthropics já faz parte do ambiente de Microsoft, já tem essa parceria fechada e ele quer aumentar o nível de segurança. Ele precisa implementar um DLP. Ele precisa mudar a camada de segurança do EDR dele. Então, olha quanta coisa vai mexer se você já tem hoje inteligência artificial dentro da sua organização. E quando eu digo que você tem, é a empresa liderar essa conversa. Porque eu tenho certeza que 100% das pessoas que estão aqui participando do evento, você tem colaboradores que usam IA, você tem filhos de colaboradores que usam IA, e ele está usando essa IA para fazer funções rotineiras do trabalho. Por exemplo, um caso que a gente teve vazamento de dados, e-mail. Quantos funcionários você não tem que para escrever um e-mail para um alto escalão, ou para a gestão, ou para uma liderança, ou mesmo para um cliente, não está usando uma IA não corporativa para falar sobre temas que vão trazer dados da organização. Então, esse cliente em questão, que a gente traz esse tema aqui, é um cliente que ele teve vazamento de dados de uma carteira, porque o cara recebia claim de dezenas de clientes e ele precisou reportar isso e ele usou uma IA gratuita para fazer, tá? Acabei falando muito aqui e não mandei o link para vocês. Então, estou colocando aqui o link no chat, falando sobre essas novas aprimoramentos de licenciamento que a Microsoft vai fazer, que entra a partir de 1º de julho a alteração dos valores. Então, se você quer comprar, se você quer mudar o seu licenciamento, procura a Latine e vamos fazer isso agora no mês de junho para você não pegar o aumento de preço. Perfeito? Seguindo aqui a nossa apresentação, então, se você entende se você está ou não está seguro, você vai precisar agora analisar o ambiente e você também vai ter que analisar o negócio. E é o seu papel como interlocutor de tecnologia para dentro da organização falar sobre esses problemas estruturais e fazer esse diagnóstico. Então vamos lá. Qual é o principal problema que a gente pega hoje com a nossa carteira de clientes? Segurança fragmentada. Então você tem antivírus num lugar, firewall em outro, aí você não faz gestão de dispositivo, aí você libera o WhatsApp para a galera aí,
Aí o pessoal acaba utilizando, você acaba utilizando 2 ou 3 soluções para fazer gestão. Aí você tem a parte de informação em aplicações terceiras, um ERP, uma ferramenta de faturamento financeira, uma ferramenta de RH. Então você acaba utilizando múltiplas plataformas e acaba deixando as ferramentas desconectadas. E isso aumenta a complexidade para você poder engajar segurança dentro do ambiente, tá? Então isso vai aumentar o seu risco e isso vai aumentar o custo da área de TI, porque você vai ter que ter profissionais qualificados em diversas ferramentas. Você vai ter que contratar, especializar e preparar ele em diversas ferramentas. E isso dificulta a correlação e demora para você ter resposta de incidente. E é tudo que o hacker quer, tá? Então aqui vai algumas perguntas para vocês fazerem aí uma autoavaliação e entender um pouco de como a Latine também pode ajudar vocês, tá? Então quais são os objetivos do negócio para os próximos 12, 18, 24 meses? Quais são as suas dores reais agora para você já poder atuar? Né? Qual é o seu modelo? Você realmente está com a segurança fragmentada? Você não está com a segurança fragmentada? Como é que a gente pode trabalhar essa correlação de atendimento? Tá? Falamos de inteligência artificial aqui. Como é que você vai definir esse objetivo? Você tem uma área de dados? Você tem uma área de negócio para olhar a inteligência artificial? Você é uma TI de infra e de segurança? E aí agora você também vai ser uma TI de infra, segurança, dados, inteligência artificial? Por que está trazendo tudo isso para o TI quando é um assunto que deve ser abordado como negócio? Então, traga as outras áreas para dentro do negócio. Quer implementar a inteligência artificial aí? A gente tem que pensar em 3 pilares. Primeiro pilar, produtividade do colaborador. Segundo pilar, automação de funções processuais por agentes e diminuição de risco. E aqui que está o maior ROI, aqui é onde a gente vai salvar a empresa de vocês de ter gastos exorbitantes com pessoas e processos que trazem erros e prejuízos financeiros. E o último passo que vai ser lá na frente, que é você ter gestão de agentes, agente gerenciando pessoas, agente gerenciando processos, você tendo equipe de pessoas e agentes. Então, assim, você vai deixar cada colaborador criar o próprio agente, você não consegue entender o fluxo de informação e o que ele está fazendo dentro da sua organização. Então, a gente precisa criar uma área, a gente precisa criar um conselho, a gente precisa deliberar algumas regras de negócio para você não ficar com a informação desprotegida. Principalmente se você não tem Microsoft, e aí falando aqui do produto em questão, 365 Business Premium. Se você é uma empresa de SMB, tem 300 colaboradores, que pode ter um licenciamento pela metade do preço, que é o Business Premium, e você não está implementando segurança e acha que o seu antivírus terceiro vai te ajudar, cara, não vai. A gente precisa corrigir isso e a gente vai fazer e vai explicar aqui a mudança de modelo. Vamos demonstrar qual a arquitetura que você tem que ter, qual é o caminho para a gente poder ajudar vocês, tá? Então, como que você vê cibersegurança apoiando ou impactando esses objetivos? Ele está atrasando o processo ou você está seguindo sem ter cibersegurança? Tá? Sabemos que os orçamentos são limitados, a gente já entende. A gente entende que tem que ter redução de custo. Isso vai ser prioridade, porque na hora que eu vou renovar um monte de cliente aqui, a gente ouve muito redução de custo. Então, mas é redução de custo de licenciamento e a gente não está olhando para o negócio. Às vezes eu vou ter que investir no licenciamento para reduzir o custo do negócio. E a gente está pensando só no custo de contrato. Então, se você é o cara que está pensando em estar recebendo essa informação de custo de contrato, tem uma lição de casa de negócio para você fazer aí. Tira um print dessa tela e vamos se autoavaliar, porque não faz muito sentido, tá? A Microsoft vai aumentar o preço. E a gente vai continuar com o mesmo licenciamento. Então a Microsoft está entregando para a gente novas soluções e a gente não está se movimentando frente a isso. Então é importante a gente entender que o produto vai ser aprimorado e que a gente precisa acompanhar, tá? Muitas vezes quando eu pego clientes de concorrente que vêm para a Latine, a gente discute licenciamento e a pergunta que eu vou fazer aqui para vocês é: quanto tempo você está com o mesmo licenciamento? Será que você está na hora de mudar o licenciamento? Está preparado para isso? Não só financeiramente, mas a implantação de tudo isso, tá? Quais são os desafios de segurança mais críticos? Não vamos tentar resolver o todo, mas vamos resolver o que é mais crítico. Identidade, gestão, governança de dados. A identidade é o primeiro.
Se vocês moram em casa de condomínio ou em apartamento e eu vou te visitar, a primeira coisa que vão pegar minha é nome, RG, CPF e tirar uma foto. Então, se a gente faz a proteção de identidade para receber uma visita, como é que eu entro na sua empresa e você não tem proteção de identidade aí? Não estou falando só de AD. É AD, é acesso condicional, é single sign-on, é a máquina que acessa o seu ambiente, é a sua rede Wi-Fi está protegida, tem uma rede Wi-Fi para visitante, tem uma rede Wi-Fi para colaborador. Dependendo do nível do colaborador, você vai ter uma rede Wi-Fi diferente para o seu colaborador que hoje tem acesso à informação privilegiada da organização. Então a gente precisa olhar para isso, tá? Quais são os critérios mais importantes para você considerar novas soluções de segurança? Será que é só o mais barato? Então, é realmente a gente entender, tá? Como você prepara a liderança para receber informações sobre o que vem acontecendo? Como que você prepara a sua liderança para você poder discutir segurança? Como você prepara o seu discurso para poder falar sobre riscos e não sobre preços? Então, são pontos que a gente precisa começar a elevar o nível da conversa internamente, porque quando acontecer o problema, eu não quero que você fale, eu avisei. Eu quero que você fale, ainda bem que fizemos o que foi orientado. Então, não é um discurso aqui de convencimento, mas, de novo, o objetivo é foco em negócio. Tá? Só para beber uma água. Isa, temos perguntas, dúvidas, algum comentário? Até o momento, não. Thiago, obrigado. Eu não estou olhando para o chat. Se aparecer alguma coisa aí, fique à vontade de me ajudar. Tá? Então, trazendo aqui alguns dados para vocês. Então, eu comentei lá, né? Que hoje um hacker ele vai acessar a sua empresa em menos de 1 hora. Tá aí, 1 hora e 12 minutos é o tempo médio de um invasor acessar os dados privados da sua organização utilizando o ataque mais conhecido e o que todo mundo cai, ataque phishing. A gente fez um evento de segurança na Microsoft, a gente fez uma pergunta, né? Quem faz simulação de ataque phishing? Quem faz treinamento para as áreas aí dentro? Aí o pessoal, alguns levantaram a mão, alguns não. E aí eu falei assim, não precisa levantar a mão agora, mas a gente vai identificar no rosto de vocês quem da área de TI caiu no ataque phishing. E teve gente que deu risadinha lá. Então, se a gente não está treinando e capacitando o nosso colaborador, vai continuar acontecendo ataque. Quando você dá capacitação, é um outro dado, que eu não sei se está nessa apresentação, mas é um dado real, com fonte. Depois eu posso pedir que quem tiver interesse, pede para a Isa me cobra e eu mando a fonte. 70% dos ataques são reduzidos quando você capacita de maneira frequente a sua equipe. Não estou falando de TI, não. Empresa, tá? Ataques de senha hoje já passaram a escala de 8.000, tá? Na apresentação aí tá 7, mas esse número já aumentou. E vai continuar aumentando. Se a gente tivesse que pegar hoje todos os prejuízos que as empresas têm em ataque cibernético, pegando os casos publicados e conhecidos, já seria a segunda maior economia do mundo. Isso para você ver o tamanho do prejuízo e como a gente está perdendo essa guerra. Porque a gente não está se credenciando, se capacitando, se habilitando e, por consequência, fazendo isso nas nossas empresas. Tá? Agentes de ameaça rastreados pela Microsoft, mais de 1.500, e esse número já é mais de 4.026. A Microsoft é a empresa mais atacada do mundo. Tá? Então a gente precisa entender que hoje o negócio da Microsoft é disponibilização de serviço em alta escala mundialmente. Então, se a gente conseguir atacar um data center da Microsoft e pegar uma centena ou uma dezena de clientes, a Microsoft acaba. Então, o investimento da Microsoft em segurança anualmente é mais do que 3 milhões de dólares. Tá? Alan, beleza, você está aí falando, dando bronca na gente. Como é que eu faço para olhar para tudo isso quando a gente falar desses outros dados ali? Tá? Primeira coisa, a gente resolve isso falando de XDR integrado. Então, é e-mail com Defender, é endpoint com Defender for Endpoint, que eu já comentei que vai entrar agora nos licenciamentos, é você proteger a identidade com a Entra-ID mais o Defender for Identity, é você pegar suas soluções de SaaS, Microsoft 365 é uma solução de SaaS, e você colocar um Defender for Cloud Apps e proteger esses arquivos de vocês. Então, tem algumas questões aqui que
as licenças adicionais, o que a gente vai falar mais na frente, para trazer aí as soluções, a gente está só aqui falando de dor por enquanto, vai resolver o problema de vocês e a gente tem isso em campanha promocional, tá? Outra coisa legal que vai ajudar vocês a já pensar em como combater esse ataque phishing, esse ataque de usuário que vai pegar informação, que vai acessar endpoint, que vai fazer ataque relacionado à identidade, é você basear a sua ferramenta de detecção em comportamento, em contexto. É você ter respostas automatizadas. É você analisar isso em tempo real, tá? 67% de todos os ataques de phishing já utilizam alguma forma de AI. Então é o que eu falei. O hacker está usando inteligência artificial para automatizar ataque na sua empresa. É aquela analogia antiga, né? Aquela analogia antiga. Se eu tenho uma casa de muro alto, cerca elétrica, portão com senha e câmera, e o seu muro é baixo, ele vai atacar quem é mais fácil. Pode até ser que eu tenha mais dinheiro para ele roubar, mas ele vai atacar o que é mais rápido, o que é mais fácil, porque a dor dele não é todo o dinheiro que eu tenho, provavelmente é um dinheiro para resolver um problema menor. Então não dá para você proteger sua casa inteira e deixar o portão destrancado, tá? É isso que a gente está falando. Então eles estão usando AI para atacar os ambientes. Alan, o que é o portão destrancado? É os seus usuários que não têm MFA. Se você não implementou MFA para toda a organização, você dorme com a porta trancada todos os dias. Fechado? Aí a gente vem para um dado que assusta aqui, né? A gente comentou que o tempo médio ali é de 1 hora e 12 minutos para o hacker entrar na sua empresa através de um ataque phishing. Você demora 292 dias na média para conter esse ataque. Você acha que o estrago foi pouco ou o estrago foi grande? Né? Então são coisas aqui para a gente pensar, tá bom? Aqui a gente quer trazer um pouco um conceito, gente, de como proteger e como trabalhar essa camada de dados, tá? É como você ter menos tempo de parada, é como você ter menos impacto financeiro, é como você agora começar a ter um ambiente que vai te proteger e vai te dar previsibilidade, né? Então, como é que eu vou fazer isso, Alan? Como é que eu vou resolver esses problemas lá? Então, vamos lá. A gente sabe que ali o ransomware é o sequestro de dados, e aí pela analogia ali da primeira imagem à esquerda, a gente está vendo que começa através de um e-mail ou de uma porta de comunicação. Então, como é que a gente resolve isso? Proteção de dados. Proteção de anti-phishing, anti-spam, anti-malware, protegendo links maliciosos, tendo um DLP no e-mail, tendo um DLP na máquina, tendo um DLP no seu SharePoint, no OneDrive do seu colaborador, tá? Como é que a gente reduz essa questão de ataque phishing? Então, vamos capacitar os colaboradores a identificar o que é um ataque phishing, como ele acontece, e ter ferramenta de compliance para que você consiga executar. Se você quiser, nós temos serviços para isso e podemos entregar para vocês. Se vocês quiserem uma auditoria sobre essa questão, temos à disposição também, tá? E evitar dados sendo exportados, filtrados, compartilhados dentro da sua organização. Então, dependendo da política que você coloca nos dados, você começa a rotular eles com privacidade. Então, esse dado, mesmo que seja acessado, ele não pode ser aberto, ele não pode ser salvado, ele não pode ser enviado para fora da organização. Então, o Purview ajuda vocês a resolver esses problemas e nós também temos um licenciamento para isso, tá? Como que nós ajudamos vocês com essa parte de atendimento e como que a gente ajuda vocês com essa parte de elevação de maturidade de ambiente? Primeira coisa, a gente tem uma solução chamada Latinsec, onde a gente implementa todas as políticas e regras que precisam ser atendidas sobre a LGPD para entregar compliance nas organizações de vocês. Segunda coisa, reduções de superfície de ataque. Terceira coisa, dados sensíveis precisam ser governados.
você precisa ter uma área de governança de dados. Então, quando a gente vai implementar isso, a gente está implementando os DLPs, a gente está implementando segurança nos endpoints, a gente está implementando o sistema operacional, porque na licença do Business Premium eu te entrego o Windows 11 Pro. Então, se você já tem o sistema operacional, ele não está padronizado, é uma versão anterior. Dependendo da versão, você já consegue trazer para uma versão de Windows 11 Pro e fazer a gestão e descoberta dos dispositivos e aplicativos dentro da sua organização. Você começa a criar uma camada de dados sensíveis, você começa a diminuir risco de usuário vazar dado, risco do seu hacker aí, né? E o ofensor aí entrar dentro da sua empresa. Você começa a trabalhar com o e-discovery, você começa a fazer uma proteção baseada em comportamento e orientada a dados, tá? Não é só fazer varredura e deixar endpoint rodando e validando o ataque depois que ele acontece. É trabalhar de maneira proativa e fazer com que isso não ocorra. Então, nós temos soluções, Latinsec é uma das soluções que a gente implementa capacitando o seu colaborador de tecnologia. Então, a gente vai capacitar o seu colaborador a poder agregar essa solução e fazer a sustentação do ambiente. Alan, eu não tenho área de segurança, eu preciso, minha área de TI aqui eu tenho 2, 3 pessoas, não vou ter tempo, mesmo depois de implementado. Cara, é o valor de um recurso. Traz para a gente, traz o seu cenário e a gente vai entregar o profissional dentro de um SOC, dentro de um Cyber Defense Center que nós temos para sustentar a empresa de vocês, tá bom? Nós seguimos aqui um portfólio, não é um portfólio a palavra, nós seguimos aqui um conceito de implantação de segurança, onde a gente vai olhar para todas as frentes que a licença do Business Premium te entrega. Então, a gente implementa o CIDAL dentro da sua organização, olhando para os grandes 5 pilares que precisam ser atendidos: confidencialidade, integridade, disponibilidade, autenticidade e respeitando a LGPD, legalidade. Então, quem acessa, de onde acessa, por que acessa, o que tem acesso, o que concede de acesso, por quanto tempo. A gente começa a responder várias perguntas para poder apoiar vocês, tá? A gente consegue entregar isso para vocês, focando já no licenciamento da licença Business Premium, sem você ter que fazer maiores investimentos. Agora, também quero proteger a camada de servidores, eu tenho servidores locais, nós também temos soluções de XDR que vai atender a parte de servidores. Então, as informações estão acessíveis a quem é de direito, com garantia de dados e rotulagem da informação, com sistemas criptografados, porque o Microsoft Intune aqui ele vai criptografar tanto o dispositivo quanto o aplicativo, e a gente vai deixar o ambiente com alta disponibilidade para vocês, autenticando de maneira correta pessoas a sistemas e a processos, e, de novo, implementamos todas as regras de template para atender a LGPD no Brasil, tá? Pessoal, estou falando bastante, a gente está começando aqui a falar de solução. Alguma questão que nós tenhamos aqui passado, algo que possa não ter feito sentido para vocês. Estão gostando do webinar? Manda um joinha aí, só para a gente poder interagir aqui com vocês. Vi que entrou um montão de gente, então só me reapresentando. Eu sou Alan Sivieri, sou gestor comercial aqui na Latini Group e esse webinar é para falar de Business Premium, tá bom? Pessoal, manda um joinha, ninguém mandou um joinha, então acho que ninguém está gostando. Para quem eu não expliquei, é só ir na batatinha lá, reagir, e aí você vai ver os ícones. Obrigado, Eduardo, pela moral. Obrigado, Douglas. Estão gostando, então, Celso. Manda um joinha aí. Continuando a falar aqui da solução, a gente vai explicar um pouquinho para quem não é de TI, então aqui eu vou ser sucinto. Então me ajudem também aqui. Quem não é de TI que está no webinar, manda um coração, vai, só para a gente mudar o ícone aí, senão eu vou ser mais rápido aqui nessa explicação para a gente poder ganhar tempo e falar mais de solução. Então, quem não for de TI, manda um coração aí para a gente e você tem mais 4 segundos para me mandar um coração. Então, estou entendendo que todos aqui são de TI. Boa. Por que eu estou falando isso, pessoal? Porque os próximos slides vão falar de como os ataques acontecem e eu já trouxe várias informações sobre isso, tá? Então, quando a gente quer
olhar, né, e a gente entende o que são um hacker, o que eles querem e como eles vão acessar, isso ajuda a gente a aumentar a nossa superfície de ataque. Eu acho que os recados que precisam ser dados aqui é criar uma atenção e dizer para vocês que a gente vai trabalhar com o conceito de Zero Trust. Então a gente não confia em ninguém. A gente desconfia de tudo para manter o nosso ambiente seguro. Outra coisa, a gente não pode aceitar automação para acesso. Tem que ter o validador, tem que ter o token, tem que ter MFA, tá? Porque se você tiver uma automação e você não está revalidando isso, então não é fazer o seu usuário ficar anotando senha em post-it, não. É o cara ter uma plataforma de whiteback de senha, onde ele nem tem que criar uma nova senha. Ele autentica provando que ele é ele mesmo com 3 ou 4 fatores diferentes. Usuário, senha, digital, foto, né? Como a gente faz no nosso banco aí. Vai transferir mais de 10 mil reais no Pix. Vão te ligar, perguntar se você é você. Esses dias eu fui comprar móvel, gastei um dinheiro que eu nem imaginava que eu tinha, fui parcelar no cartão, bloqueou. Tive que ligar lá e eu não sabia, e no aplicativo tinha aparecido um pop-up que eu nem tinha visto no celular. Que a tensão e a vergonha de você ter um cartão recusado na hora de você ter ficado 3 horas escolhendo um móvel e ir embora é grande. Então a cabeça não estava funcionando. Mas para a gente ver que no pessoal isso vai acontecer. Mudança de comportamento, mudança de atitude, bloqueio de informação. Deixa eu entender o que você está fazendo. Depois que você explicar, a gente segue. Então é isso que precisa acontecer dentro da nossa organização. E a gente faz isso no dia a dia. Aí o usuário reclama, a gente abre a mão. Não, não vamos abrir a mão, não. Tá? Outra coisa importante é comportamento preditivo. Por quê? Porque se você não tiver uma predição, se você não tiver uma capacitação, se você não fizer uma triagem de como esses incidentes acontecem, de onde eles acontecem, quais são os usuários que estão mais propensos a cair, se você não tem a maturidade do seu colaborador, você vai ser vítima de um ataque hacker se já não está sendo, tá? Então aqui acho que 2 pontos do que está descrito que acho que vale a pena falar, né? O atacante vai se passar por alguém. Esse ataque do Teams que eu comentei, ele se passa pelo o CEO da empresa. A única diferença é que o CEO da empresa vai aparecer entre parênteses usuário externo. Se a pessoa não tiver capacidade treinada, ele vai começar a responder, ele vai aceitar a conversa, ele não vai questionar, não vai avisar a TI. Quando você viu, já foi informação embora, tá? Outra coisa importante, se você tem cenários híbridos de colaboradores e eles não estão com o sistema atualizado e eles não estão com a questão do MFA ativo e você está deixando esse cara trabalhar de fora da sua organização, de qualquer rede, você está aumentando sua superfície de ataque. E o nosso trabalho é para diminuir ela. Perfeito? Então, ataques hacker está aqui em cima, isso que é importante. Ataques hacker acontecem todos os dias com qualquer pessoa. A gente não está olhando se a sua casa é grande, se a sua casa é pequena, se seu muro é alto, se você chegou de helicóptero, se você chegou de a pé. Eu vou atacar qualquer pessoa, porque eu ataco aonde eu vejo abertura. E aí, com a abertura, eu vou descobrir o quanto de dinheiro ou o quanto eu posso prejudicar a reputação de uma organização. Tá? Eu tive casos de ataque hacker de empresa que não tinha segurança, que a empresa era formada de 3 pessoas, marido, mulher e cunhado. E era uma empresa de viagens. E tomou um ataque de 150 mil reais. Então, eu vou atacar. 150 mil reais não é pouco dinheiro. Se for, vou passar o Pix, faz, só 10% do valor eu já estou feliz. Então, assim, vai atacar, independente de quem seja. Já eduquei meus pais, não cliquem em links. Recebeu notificação, mesmo que seja da empresa, entra no site. Me chama, eu vou entrar com vocês, eu vou acompanhar, a gente paga o que tiver que pagar. Não clique em link nenhum. Esses dias meu pai recebeu lá, o pessoal adicionando ele em rede social. Não fica adicionando, não conhece, não adiciona. Tá casado há 50 anos, não tá na hora de conhecer ninguém, não. Não fica acreditando nessas coisas. Então, assim, meu, vai atacar qualquer tipo de pessoa de dentro ou fora da organização, tá? Ah, aqui tem o dado que eu comentei com vocês. Não lembrava que estava aqui. Então, para quem chegou depois, vai ouvir pela primeira vez. A maioria dos ataques hackers que ocorrem, eles ocorrem por erro humano. Então eu falei lá no começo, Alan, eu quero usar a minha IA aqui de graça. Alan, eu tenho uma IA que eu pago no cartão de crédito, é uma IA Enterprise, boa pra caramba.
E eu vou usar a minha, porque eu não gosto dessa. Ah, é? Vai, tá vazando dado da empresa. Ele nem sabe que tá vazando dado da empresa, mas tá vazando. Eu preciso homologar. Vamos homologar as coisas. É ferramenta de trabalho. IA é ferramenta de trabalho. Sua empresa precisa conceder uma IA segura para o seu colaborador poder trabalhar. Onde você tenha gestão, onde você tenha governança e aonde você entenda o que ele está fazendo dentro da IA. Quem tem colaborador que já chegou na área de TI e falou assim, eu quero ter uma inteligência artificial. Se alguém tem, manda um joinha aí ou uma risadinha. Porque aqui acontece sempre. E aí você compra para 10, né? Aí é o discurso da inveja branca que a gente chama, né? Minha mãe que falava isso, inveja branca. Vê que o outro tem também quer ter, mas nem sabe para que quer ter, mas quer ter. Então é difícil. Por isso que minha mãe falava em casa, vamos comprar tudo igual para não dar briga. Porque às vezes um só gosta da bolacha de morango, mas ele começa a comer, os outros dois irmãos também quer. E em casa saía uns pau por conta disso aí. Então, assim, gente, vamos homologar. Copilot Chat está disponível para todos os planos de bundle. Vamos fazer capacitação. Tem um monte de webinar nosso aí. A Isa no final vai passar as próximas agendas. A gente está finalizando aqui o mês de maio. Eu acho que ainda tem treinamento para o mês de junho, né, Isa? Manda um joinha a você, Isa, se tiver treinamento para o mês de junho. E aí já prepara aí a informação para a gente passar para os colaboradores aí, nossos clientes no final, tá bom? Empresas que já foram atingidas por qualquer tipo de ataque, aqui a gente está falando de ransomware, 66%, e são dados de 24, então isso aqui só aumentou, tá? Esses dados a gente tirou da Microsoft tem 2 meses. Então, assim, apesar de ser fontes mais anteriores, são os dados aí mais oficiais que nós temos para poder trabalhar com vocês, tá? E aí eu acho que o principal, eu vou pular esse 14% das empresas que se classificam como totalmente preparadas, mas eu quero falar sobre o último aqui, ó. Se você não trabalhar conscientização, capacitação, informação, treinamento, você vai fazer parte dos 82%. Se você quer fazer parte dos 70% de redução de ataque, porque você preparou seu colaborador, gente, vamos preparar sessões internas, materiais. A gente sabe que material que é muito grande, ninguém lê. Eu estava numa outra reunião esses dias, eu tenho um amigo aí de longa data, não parece, mas já tenho mais de 40. Ele comentou e falou assim: Meu, você quer esconder um corpo? Joga na segunda página do Google. Porque ninguém vai na segunda página de pesquisa do Google. Quem é que já foi na segunda página de pesquisa do Google, manda o coração. Não mente para mim, a Isa manda um brinde. Mas ninguém vai. A gente não quer ficar dando muito clique. A gente não quer ficar perder tempo lendo as coisas. A coisa precisa vir rápido. A informação precisa estar rápida para a gente. Então a gente trabalha com esse tipo de material, ajuda vocês. A gente pode trabalhar, se conectar, mandar informação, falar sobre licenciamento, tira rápida, deixar quem tem elevador dentro das empresas. Vamos fazer aquela publicação, deixar rodando lá. Cara, é importante a gente capacitar o colaborador para segurança, fazer ataque phishing, ver que acontece problema dentro de casa, mostrar para ele que ele está sendo monitorado, mostrar para ele que ele não pode fazer o que ele quer, dizer não, vai ser bom na educação aí do colaborador para ele estar engajado com as soluções da Microsoft, tá? Voltando num tema que a gente trouxe anteriormente também, que eu acho que faz sentido aqui, né? Alan, beleza, vamos então comprar aí o Business Premium. O que eu tenho que me preparar, o que eu tenho que me organizar para eu começar a implementar segurança, tá? O que eu preciso fazer? Tá aqui, ó. Essa é a sua estratégia de segurança. Tira o print, que a gente vai falar sobre isso, tá? Primeira coisa, identidade. Entra a ID. Você tem que ter single sign-on, você tem que ter acesso condicional, você tem que ter MFA. Tem que ter. MFA para todo mundo, tá? Segunda coisa, endpoint, vamos proteger o endpoint. Vamos colocar o Defender for Office para proteger os dados do 365. Vamos colocar o Defender for Endpoint para proteger o endpoint, solução de EDR. Vamos colocar o Intune, MAM, MDM, olhando para isso. Vamos trabalhar com a padronização do sistema operacional. Tem que ser o 11 Pro, se puder, o 11 Enterprise. Vamos trabalhar com a identidade single sign-on dentro das aplicações terceiras que vocês podem utilizar aí. Vamos proteger com XDR, camada de servidores, Defender for Cloud, precisa comprar dentro do Azure.
Vamos trabalhar com uma ferramenta de e-mail. Então, vamos dar e-mail anti-phishing, anti-spam, anti-spoof, anti-malware, anti-ransomware, litigation. Vamos fazer litigation. O cara deleta o e-mail, a gente não consegue recuperar esse dado. A gente manda o usuário embora, não faz backup da informação. Tem como a gente criar backup dentro do ambiente da Microsoft. Se você criar lá no seu tenant agora, com o painel do GDAP lá, do administrador global, você vai ver que dá para você contratar direto por lá. Nem estou te vendendo aqui, porque você consegue contratar direto. Mas, se quiser, a gente também entrega uma ferramenta de backup para os dados sensíveis de vocês. Dados sensíveis, OneDrive e SharePoint. Não dá para ter dado na máquina. Se tiver dado na máquina, tem que ativar o DLP na máquina. Se você não está utilizando o Business Premium, você não ativa o DLP na máquina. Aí você deixa o seu colaborador salvar o dado na máquina e deixa o cara trabalhar de casa. Aí está se ajudando. Então, não, gente, tem como proteger dados da máquina do colaborador, tem como você gerenciar a porta USB, então não é bloquear, é gerenciar, é rotular documento. Ah, quer mandar o documento para o dispositivo interno? Manda, amigão, está protegido. Se você não tiver na máquina da empresa com a solução de segurança padronizada e atualizada, você não abre o documento, você não edita, você não faz download. Ah, mas eu quero. Ah, você quer? Então vamos atualizar sua máquina, vem aqui. Tem como fazer, tá? Business Premium resolve esse problema. Fechado? Poxa, Alan, mas eu quero aumentar a capacidade de segurança das minhas aplicações. Então, ótimo, vamos fazer isso junto, tá? Eu vou mostrar isso para vocês. Alguns casos, acho que a gente já falou muito sobre ataque. Vou pegar só dois, vou até pular esse. Estou até olhando aqui os slides, eu quero falar só sobre dois que eu acho que são importantes. Aqui. Esse aqui, esse aqui, ó. Pronto, esses dois aqui eu quero falar, tá? E não pelo tamanho da empresa, ou não pela data que ocorreu, mas só para vocês entenderem que são antigos aqui, né? 19, 22, e a gente entendeu mais ou menos como esse ataque ocorreu, tá? Acho que o primeiro de cima aqui, acho que vale afetar. Ele foi uma empresa de comunicações via satélite, né? Tá aí a Viasat. O ataque. Opa, bati a mão uma vez aqui a mais. Vamos voltar. Opa, voltei tudo aqui. Desculpa. Agora sim. Então, esse ataque afetou aí milhares de usuários. E o que ocorreu? Foi uma interrupção de serviço de internet. Então, se você é uma empresa que você precisa disponibilizar acesso, você toma um ataque, eu interrompo a sua principal operação, o quanto de prejuízo isso não traz, tá? Aí a gente pega o país aqui, né, que hoje está em guerra, infelizmente, mas o cara afetou comunicação militar e civil. Quem está acompanhando notícias sobre guerra, a gente está vendo que eles estão usando inteligência artificial para ataque, né? Drones não tripulados, que levam armamento, tem um monte de coisa ocorrendo. Imagina você não conseguir ter comunicação e dados. E a sua empresa sem poder se comunicar. Tá? Então, esse ataque aqui, eu acho que vale a pena dizer, foi um ataque que ocorreu, que foi um ataque horizontal, foi afetando sistemas, foi afetando aplicações e depois paralisou todo o ambiente de entrega do serviço da empresa. Então, não foi só um ataque interno, foi um ataque que afetou clientes, tá? E o segundo, que trabalhou ali com ataque, que criptografou múltiplos servidores e forçou isolamento de operação. Tem empresas que nem têm múltiplas regiões para poder fazer esses isolamentos, mas no caso da Norsk aí teve, tá? Então, para ele poder recuperar os dados que estavam criptografados e poder voltar com a produção, o cara gastou em média 70 a 75 milhões de dólares, tá? Isso aqui foi publicado o caso, tá? Então a gente está trazendo aqui casos que foram publicados. Fechado? É, Seguindo um pouco conhecimento de ataques que ocorrem, que mais ocorrem nos dias de hoje. Viagem impossível, então eu estou aqui em São Paulo, região de Alphaville, e aí aparece um dado meu ou um usuário meu tentando acessar informações da empresa de uma outra região que em 5, 2 minutos eu não estaria, tá? Ou ataques direcionados também a usuários externos. Então é entender da onde seu colaborador, né? Aí vem o acesso condicional, da onde seu colaborador acessa e por que ele acessa. Como a gente resolve isso? Política de MFA, recuperação de senha, senhas fortes, tá? Engenharia social,
está acontecendo agora o do Teams, é muito em cima disso. Então, quem aí já conhece o ataque, a gente já conversou no começo, só retrazendo aqui o tema, ele vai enganar a pessoa sem atacar nada dentro da organização. O que ele quer é ganho de confiança. Ganhou a confiança, convenceu, atacou, tirou informação, até você perceber. Você tomou um prejuízo grande. Tem um ataque que ocorreu de engenharia social, onde o atacante ele alterou o código de barra, tá? Ele alterou o código de barra de documentos que eram pagos. Então, quando a pessoa lá do financeiro recebia o documento para pagar, ele não validava o código de barra, ele só pagava. Ele pagou 4 meses uma fatura de mais de R$ 500 mil para o atacante, 4 meses para o atacante, e a empresa só descobriu porque a empresa que entregava o serviço ligou lá e falou: Ô, amiguinho, você não está me pagando. Eu acho que eu tô. Então manda o comprovante aí, mas essa conta não é minha. Eu tô sem receber de você há 4 meses. Então, tomou prejuízo aí de milhão ou milhões, porque ele fez um ataque de engenharia social, onde não teve ataque, só mudança de comportamento, tá? E o último, a gente já falou várias vezes, phishing, né? Então, desconfiar de mensagens estranhas, fazer validação de remetente, fazer barrar esses remetentes desconhecidos, né? Treinar e conscientização de time são os principais fatores aqui, tá bom? Poxa, Alan, legal. Entendemos tudo isso. Vou comprar a licença do Business Premium, mas eu quero agora começar a trabalhar a questão de identidade. Então a gente falou lá, né? Defender para identidade. Tá aqui, ó. Deixa eu colocar o laser aqui, senão vai ser difícil. É muita informação nesse slide. Então aqui, ó, você tem a proteção de identidade com Defender for Identity aqui, tá? Detectação de ameaças de atividades suspeitas do usuário. Entra ID na camada 2, então ele atende tudo que a camada 1 já atende, mas vai ter o PIN, que é a gestão de acesso privilegiado, que está aqui, ó. Então você vai começar agora a ter um controle granular sobre as contas que são privilegiadas com revisões automatizadas de elevação de acesso. Olha que legal, tá? Você vai conseguir ajustar as políticas agora para ser em tempo real e não mais reativa. Aí você começa a trabalhar uma solução proativa. Então, essas duas aqui, focadas em identidade, tá bom? Aí eu também falei para vocês, né? Tem que proteger a máquina. Tem que proteger os dados do 365, solução de EDR. Então tá aqui, ó, Defender for Endpoint plano 2, Defender for Office no plano 2. São soluções que, essas 4 soluções aqui, hoje só tem numa licença E5, custa mais de R$ 300 mês. Você vai trazer para uma licença de Business Premium com add-on do Defender, tá? Quero saber o nome do produto, Alan. Microsoft Defender Suite. Beleza? Então aqui a gente está protegendo tanto o dispositivo, e vai agregar muito aqui com o Intune, como você também está protegendo a colaboração, a organização, desculpa, tá? E por último, o Cloud Apps, onde você vai proteger o seu WhatsApp, do seu colaborador aí que ele usa. Então você pode trabalhar com essa solução aqui e fazer o monitoramento e governança e proteção. Então você vai falar assim para o seu amiguinho, amiguinho, você não pode e você não vai enviar documento via WhatsApp. Seja ele instalado, seja ele via web. Então você começa a proteger, não só essa, estou trazendo esse exemplo porque foi o que a gente falou, mas você começa agora a proteger a sua organização, tá bom? Aqui é só para falar que a gente tem campanha. Então o que acontece? Se tiver que comprar tudo isso apartado, você vai gastar muito dinheiro. E a Microsoft tem uma campanha que é válida agora até o final de junho, que se você comprar esse add-on com uma licença do Business Premium, e tiver aí no mínimo de 10 licenças, você vai ter campanha tanto para o Business Premium, como você também vai ter a campanha para a suíte do Defender, tá? E aí muda o nome do produto, então é Defender Suite for Business Premium. Você, ao invés de pagar $28 para ter todas essas soluções comprando como add-on, você compra esse licenciamento aqui e paga só $10. Então você vai ter uma economia aí de solução de 65%. Esses valores estão em dólar, mas a Latini vende em reais. Como é uma apresentação, eu preciso divulgar valores, a gente trabalha com os valores globais da Microsoft. Fechado? Pessoal, gostaram até aqui? Tá fazendo sentido? Conheciam essas soluções?
conheciam esse add-on ou isso é novo para vocês? Se você tem algum sim para qualquer coisa dessa, mano, reage aí. Já vi que veio uma palma, eu agradeço. Mas, gente, dá para você trabalhar a redução de custo sem gastar muito dinheiro. Tá? Ninguém está aqui, ninguém quer vender licenciamento E5. A gente consegue trazer o licenciamento para o mercado SMB com baixo custo. Olha que loucura. Se você tivesse que comprar isso dentro de um licenciamento E5, você gastaria em média $57 o usuário mês. Você está gastando 10. Então você está economizando 82%. Aí aqui tem um cálculo de ROI. Mas a gente pode fazer esse cálculo para a empresa de vocês. Tá bom? Tem como, então, reduzir custas de licenciamento com Microsoft. Fechou? Vamos falar ainda do Porview. Vou beber mais uma água aqui. Isa, tem alguma pergunta, mais alguma coisa que a gente pode trazer, pessoal? Alan, não sei se você respondeu essa do chat. Você chegou a ver ou Não, não? não cheguei a ver. Fica à vontade de me perguntar. Tá. O Jairo está perguntando se o acesso condicional, isso? É a Isso, acesso partir do condicional. P2? Acesso condicional, boa pergunta, obrigado, Isa. Pode me interromper, tá? Acesso condicional você tem com o Entra ID. Entra ID no plano 1, porque todo o seu licenciamento, a Microsoft já traz um Entra ID, que a gente chama que é o ADFS, para quem tem mais tempo aí com Microsoft, que é o de federação, né? Então é o AD Federation Services. Então você tem ali o MFA, mas você não tem acesso condicional. Acesso condicional a partir do Entra ID plano 1. E aí pode, né? É uma explicação resumida, mas no plano 2 você vai começar a ter automação e acesso privilegiado, tá? Mas no plano 1 você consegue programar e performar já o acesso condicional nas contas, tá bom? E mais uma pergunta do Diego, se o DLP tem para endpoint, e-mail e mais quais serviços? SharePoint on Drive, aí também no Business Premium. Você tem DLP nessas 3 frentes, tá? Mais uma pergunta. A licença do Business Standard inclui o Entra ID do 1? Não, não. Na licença Standard, quanto na licença Basic, né, Business Basic e Business Standard, ela entrega para vocês só esse AD que eu comentei agora, que é o de federação. Então você já consegue aplicar o MFA e política de senha, mas você não vai ter o Entra ID plano 1 por completo, tá? Me procurem quem tiver essa necessidade, que quer começar, não consegue implementar o todo, querem começar com a parte de identidade, procurem o RCA, procurem a ISA, me procurem, porque a gente vai por passos, né? A gente segue o tamanho do bolso de cada um, a gente segue o tamanho de implantação e tempo que vocês têm para fazer. Dá para começar com tudo, que é o que a gente está aqui ensinando e trazendo, demonstrando, porque é o aconselhável, mas às vezes eu não tenho dinheiro para andar na Disney. Então eu vou para o Beto Carreiro. Então a gente faz isso com vocês também e ajuda e vamos se divertir, vamos proteger igual. Então a ideia é direcionar vocês e criar um planejamento de segurança que pode acontecer em 4 semanas, que pode acontecer em 6 meses, que pode acontecer em 18 meses. A gente analisa os riscos e trabalha em conjunto com vocês. Então, nos procurem, tem soluções para que a gente possa atender, tá bom? Fica à vontade, Isa, se tiver mais. Por hora, é só. Boa. Então, vamos entrar aqui agora, gente, na parte do Purview, né? E antes de correr aqui a apresentação, eu acho que faz muito sentido a gente entender que o Purview, ele vai trabalhar com auditoria, ele vai trabalhar com governança e ele vai trabalhar com a rotulagem dos dados, tá? Então, se você quer uma segurança e você não tem governança, não vai resolver. Então, você precisa ter o Purview para resolver esse problema. Então, você vai trabalhar com governança e você vai trabalhar com segurança. Então, você vai ter compliance, você vai ter redução de risco jurídico, financeiro, e você vai ter controle a dado sensível. Então, é isso que a gente quer entregar para o negócio, tá? Para a área de tecnologia, que foi a pergunta que fizeram ali, DLP para o Microsoft 365, para soluções de endpoint, para soluções de software como serviço. Você tem as camadas de dados, que são dados públicos, dados privados, dados departamentais e dados sensíveis. A gente consegue criar uma rotina
de proteção. Você vai ter o e-discovery, então você consegue agora buscar e gerir essas informações, tá? Você vai ter o insider risk, então você vai diminuir o risco de acesso interno. Então isso tudo aqui é bem legal. Então no data security ali, que vocês estão vendo na tela, aqui eu não vou pôr o laser porque a informação está grande, mas você tem a prevenção de perda de dados, você tem o insider risk ali, ó, gestão de risco interno, você tem a proteção contra informações, você consegue investigar a segurança dos dados, você começa agora a ter classificação de segurança. Então você consegue, não sei se vocês já ouviram esse termo, mas a Microsoft tinha uma campanha no passado que chamava, não sei se eu não lembro se era 70, 80% de maturidade do ambiente seguro. Então eles falavam os mágicos 70, os mágicos 80, eu não lembro muito bem agora qual era o percentual. Mas o que que era isso? Você vai ter dentro do seu ambiente de administração um score de maturidade, vou usar essa palavra, tá? Então você vai ter um score de maturidade. Então você vai conseguir saber quais são as tarefas, as demandas, as ações que você tem que fazer para aumentar o nível de maturidade do seu ambiente e diminuir o risco de vazamento de dados. Então isso aqui vai te ajudar muito para você aumentar essa questão de governança, tá? E segurança. Outra coisa que é legal que está aqui na tela, né? A gente está falando ali do e-discovery e audit. Então você vai ter auditoria agora. Você vai conseguir auditar os dados. Então, quantas vezes não teve cliente que ligou aqui e falou assim, cara, fui atacado e eu preciso descobrir quem vazou o dado. Cara, eu tive um ataque de Teams. Eu quero saber de onde veio o ataque. Não tem ferramenta, como é que a gente vai fazer? Depois que ocorreu e já sanou o problema, não vamos descobrir. Então, você consegue agora com o e-discovery e o audit, né, com a ferramenta aí do Purview, você consegue fazer essas buscas, tá? Teve cliente que teve vazamento de dados via WhatsApp, era um cliente de agro de um processo de tratamento de grãos e vazou pelo WhatsApp todo o procedimento do cara. E ele não conseguiu rastrear, só soube porque a informação chegou no concorrente, e o concorrente foi bonzinho e ligou, falou, cara, o que chegou para mim? Seu colaborador. Então, é zero trust mesmo, é desconfiado que tipo de informação é quem tem acesso a isso e auditar quem tem acesso à informação para saber o que ele está fazendo com essa informação, tá? Então o Purview, ele é uma camada grande também de solução, e aí a gente tem aqui todas as soluções que são entregues dentro da suíte e que você também tem uma redução de custo significativa aqui, tá? Eu acho de tudo que a gente falou, agora eu vou pegar o laserzinho aqui, eu acho que vale a pena a gente falar de todos, né? Mas o que que eu acho legal de falar, né? Retenção de camadas e políticas, tá? Para você ter ali uma proteção contra informações que são deletadas. Você saber e monitorar automaticamente, proteger as informações, da onde elas acontecem, por que elas acontecem, né? Você conseguir identificar e proteger dados sensíveis, incluindo os dados que você pode ter dos seus colaboradores ou dos seus clientes, tá? Aí eu vou pular aqui um pouquinho e você minimizar os riscos de detectação e captura, né? Saber o que acontece com o dado, saber da onde veio o ataque, saber da onde veio o vazamento. Então você conseguir fazer o caminho contrário e chegar até a origem. Isso é maravilhoso. Isso aqui tem dentro da solução e vai te ajudar muito, tá? E por final aqui, garantir essa visibilidade para você poder, depois de investigado e depois de analisado, você conseguir repassar, né? Você conseguir montar um relatório disso, você conseguir ter histórico disso, né? Ter remediações dessas ações também, tá bom? Então, quando a gente está falando aqui dessa suíte do Purview, a gente está olhando para essa camada de governança e auditoria de dados, tá? Então, aqui fazendo um comparativo, né? No Business Premium, o que que você já tem, né? Então, acesso condicional lá no Intraday no plano 1, você tem aqui já no Defender, né, for Office, você já tem a proteção de anti-phishing, anti-malware, né, links salvos, né, e anexos. Você tem no Defender for Business aqui a parte de otimização de EDR, porque já está olhando aqui para o endpoint. Você já aqui tem a automação e ataque, tá? Independente do sistema operacional aqui. Você já tem a parte de e-mails, então você tem o Information Protection lá no seu Exchange Online plano 1, tá? E você tem o Intune para fazer a gestão de tudo isso. O que que você ganha, então, né? O e-discovery audit está aqui, né? Para fazer as investigações, tá? Para você fazer a regulação de tudo que ocorre. Você tem o insider risk para detectar e mitigar
o vazamento interno ou o risco de ataque interno. E você também consegue, né, fazer toda a gestão e governança com Information Protection e Governance, que é o nome do produto, para você poder ativar a parte de classificação, proteção, gerenciamento de dados sensíveis, ciclo de vida de dado. Então aqui você tem bastante coisa legal que vai ser agregada ao seu licenciamento do Business Premium. Fechou? Gente, depois de discutir tudo isso, temos que vender um licenciamento aí, hein? Me ajudem. Alô, tem uma pergunta. Claro. O Pablo Henrique mandou aqui no chat. Estamos em processo de contratação Microsoft 365 Business Premium. Microsoft Defender for Endpoint Server. Gostaria de saber se tem alguma licença que engloba esses dois serviços, sendo que temos servidores locais e em nuvem. É um licenciamento que ele vai adquirir via Azure, então você vai adquirir via Azure, ele não está composto no licenciamento do Business Premium, e a gente trabalha por máquinas, né? Máquinas que eu digo, número de acessos que vão ser protegidos ali. Então, se você já está falando com algum RCA aqui da Latine, traz essa questão e a gente faz a cotação para vocês. É licenciamento, mas é um licenciamento liberado hoje só dentro do Azure. Então, a gente não está falando dele aqui nesse webinar no sentido de produto. Então, você já não vai ver precificação desse produto aqui, tá? A gente está falando só do Purview e do Defender Suite, mas sim tem como você contratar e atrelar o licenciamento dos seus servidores dentro de casa, tá? E funciona bem. Você consegue ter um painel único de administração. Espero ter respondido. Então aqui são os produtos, né? Como a gente seguiu lá o modelo do Defender, né? Eles distribuídos. Então aqui a gente gastaria aqui $19 mês por usuário e a gente traz num custo de $10 mês por usuário. Então você tem uma economia aqui de 47%. É uma economia menor, mas é uma economia, tá? E aí, olha que maravilhoso que a Microsoft fez, que é óbvio que ela ia fazer, ela unificou os dois produtos num SKU só. Então, se você quiser comprar os dois produtos num SKU só, a Microsoft está dando mais desconto. Porque lembra que eu falei? Um custa 10, o outro também custa 10. Se você comprar eles juntos, até junho custa 15. Tá bom? Então tem mais esse desconto. Aqui não está falando desse desconto de $20 para 15, não. Aqui está falando, lógico, do que vai trazer mais número, né? Em percentual. Então eles estão somando aqui todas as soluções, está dando $47. E aí com a campanha promocional você gasta 15. Aqui a partir de 10. Então você tem uma redução aí de custo de 68. Tá? Mas se você quiser comprar apartado, cada um custa 10. Se você quiser comprar o SKU junto, agora ele custa 1. Desculpa, custa 15. Tá bom? Para vocês poderem usar. E só para a gente encerrar aqui o webinar, a gente faz um quadro comparativo aqui das soluções, só para realmente exemplificar que você está tendo acesso a coisas que você só teria na camada do Microsoft 365 e 5, tá? Então ele mostra o que você tem hoje dentro do E3, o que você tem hoje dentro do E5 e o que você vai ter dentro da suíte com o Business Premium, tá? Então, se você reparar, a parte de Defender for Cloud Apps, já no suíte do Business Premium ele vai ser completo, e mesmo na E5 ela é parcial, tá? Então, esse material é um material que a gente vai encaminhar aí para quem tiver interesse, e ele vai trazer aí todos os comparativos de funcionalidade, e aqui a gente está olhando para as duas soluções, tanto o Defender quanto a suíte do Purview, tá? Então, no E3, você tem zero de segurança quando você pensa no PIN, que é maravilhoso, o Insider Risk Management, que é muito bom. Aí eu acho que vale a pena a gente também falar do Communication Compliance, que é muito bom, e são soluções que hoje só tem na E5 e que você vai ter acesso dentro da Business Premium, tá? Quero trazer mais esse slide aqui, ó. Esse aqui, ó. Boa. Então aqui vocês também vão ver os comparativos, né? Então o pessoal perguntou, isso tem no Entra ID? De graça, isso tem no Entra ID plano 1, no Entra ID plano 2? Quero entender um pouco mais. Então aqui a gente também traz o comparativo pelas principais soluções, tá? Então Entra ID plano 1 o que ele tem, e no plano 2 sempre pense nessa forma, né? Eu vou trazer tudo que já tem no plano 1 e eu vou agregar mais o plano 2, tá? Então não é que o plano 2 deixa de entregar algumas coisas, não. Ele apropria. Então, plano 1 é o que está em azul, plano 2 é tudo que está em azul, mais o que está em roxinho ali.
tá? Aqui a mesma coisa para endpoint, né? Então, tudo que você tem no Defender for Endpoint, que é o que vai ser a solução DDR para a máquina, e aonde você vai agregar mais serviços ali com o plano 2, que é o que você agora vai conquistar comprando esse add-on e engajando na sua essência de Business Premium. O Defender for Office, e o último, ele vai trazer aqui também esse comparativo, e só para relembrar, ele vai proteger dados dentro do 365, tá? Então, Defender for Endpoint, máquina, dado salvo na máquina. For Office, o que está dentro do Office. OneDrive, SharePoint, se você está usando, compartilhando via Teams, qualquer outro caminho ali, mas o principal é OneDrive SharePoint. Então, ele traz já uma camada aqui de XDR também para a complexidade aí dos seus usuários, tá bom? Então, aqui também tem a diferença ali de plano. E é isso, gente. Queria agradecer a participação de todos. Espero que tenha sido um webinar que vocês aproveitaram, que o investimento de tempo de vocês foi aí gratificante. A Isa vai falar agora dos próximos webinars que a gente vai ter. Ela vai mandar uma pesquisa de satisfação para vocês. Então respondam com carinho, se não ouviram, se não gostaram, se gostaram também, se tem alguma ideia para os próximos. A gente está com uma série de novos investimentos da Microsoft para a Latine. A gente cresceu muito, não falamos porque não é o objetivo aqui, mas para você que ficou até o final, a gente adquiriu a empresa SLM IT, que é líder no mercado de Azure para corporate, então agora é uma empresa 100% Latine. Nós temos a Cloud Target, nós temos uma empresa de inteligência artificial. Então, se precisar falar de qualquer que seja o tema que envolva a Microsoft, a gente está ganhando mais expertise, mais know-how, mais serviços e melhores preços para atender vocês. Isa, me dá as agendas próximas, por gentileza, e já deixo aqui o meu obrigado para todos. Uma ótima semana. E como eu estou de Brasil, porque hoje vai ter festa aqui na Latine, que tenha uma boa Copa, né? Que o Neymar consiga levar a gente pelo menos até as quartas, que esse time aí. Vamos ver se esse italiano ajuda a gente. Uma boa semana, um bom fechamento e vamos para as vendas. Fica à vontade, Isa. Ela tem só mais uma pergunta, tá? Do Leandro. Ele diz que tem um cliente que usa Google, mas eles não querem migrar o servidor de e-mails. Ele usa pacote Office e queria passar a ter as proteções do Entra ID para a máquina. É possível fazer a integração sem migrar o serviço de e-mails? Sim, é possível. A gente precisa entender o ambiente do cliente, mas imaginando ali a questão de Google, porque Google, estou entendendo que é para quem tem um Office implementado, né? Aí você tem as soluções específicas que a gente não tratou aqui. Então não vão ser as mesmas soluções desse webinar, tá? Mas você tem sim como contratar apartado ali os Defenders, né? Para a questão que for de endpoint, o Intune e a parte de Entra ID também. Eu tenho um cliente grande que é um banco digital, que ele tem um ambiente igual ao seu, Leandro, e a gente fez exatamente essa implantação para ele. E o que só mudou do que você me trouxe é que ele precisa regulamentar os acessos externos, né, os acessos remotos. Então a gente faz isso com o RDS e aí tem uma solução ali de servidores. Mas sim, é possível, me procura aí junto com o seu RCA, a gente te ajuda a desenhar essa solução, tá? Bom, então agora falando das datas, para finalizar o mês de maio, a gente vai ter nosso último workshop amanhã de Copilot. Então, quem estiver aqui e quiser participar, é um workshop mais interativo, porque ele tem acesso ao laboratório, para o cliente poder testar de fato a ferramenta, e vai ser um laboratório específico para prompts, para criação de prompts. Então, quem quiser participar, me manda aqui no chat, a gente envia os convites, vai ser amanhã também às 10 horas, aqui online. E o que mais você tinha me pedido, Alan? Se tem já para Para o junho, né? próximo mês. A gente ainda não Isso. tem as datas, mas quem quiser receber convites, se quiser deixar o e-mail aqui para a gente, aí a gente consegue, assim que tiver os convites dos próximos eventos online, a gente disponibiliza para vocês. E Legal. aí, Ó, por e-mail, a gente vai mandar, então, a apresentação de hoje, né, a gravação, e também a pesquisa de satisfação. Aí, se vocês puderem ajudar a gente respondendo a pesquisa, para a gente ir se aprimorando e melhorando para os próximos. boa. E esse immersion que a gente vai fazer de amanhã de Copilot, é legal que vocês vão ter 8 horas de laboratório com a ferramenta paga.
Então você vai conseguir testar o Copilot na prática e vocês vão ver lá o Cloud da Anthropic, que já está disponível, e o maravilhoso Frontier lá, que é o Copilot para fronteiras, que ele é um otimizador de tarefas autônomas para ajudar aí com o dia a dia de trabalho de vocês. E o Work IQ, que ele reconhece tudo que você tem acesso para poder já trabalhar com o Copilot para ajudar ali nas interações com o chat. Maravilhoso. Matheus que vai lecionar, eu vou entrar ali só para fazer a propaganda de produto e campanha, mas vai ser muito legal, entrem. Tem um monte de e-mail chegando aí, Isa, então convido o povo. Sim, pode deixar. Vou enviar então para vocês o convite no e-mail e também a apresentação com a nossa pesquisa de satisfação. E é Fechado. isso. Obrigada, pessoal, pela Obrigado. disponibilidade. Eu vejo vocês amanhã, espero que sim. E até a próxima. Até. Gente, obrigado aí, um ótimo dia para todos.